Muito bem, rapaziada, estamos começando o nosso Desperta SL. Hoje é quarta-feira, 31 de maio, 7 horas da manhã. Estamos ao vivo, horário de Brasília. Claro, se você está em outras partes do mundo, não são 7 horas da manhã, mas em Brasília, este programa vai ao ar todos os dias de segunda a sexta-feira. Todos os dias às 7 horas da manhã, ao vivo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindo a todo mundo que está por aí já no chat. O pessoal que já está comentando, digam de onde vocês estão falando, digam o que vocês estão achando. Ontem tivemos um dia intenso no nosso Brasil, né? A gente vai falar um pouco sobre o que rolou ontem na Câmara dos Deputados em relação ao marco temporal, mas não só, temos uma semana importante hoje no Brasil. No geral, temos a visita aí dos presidentes da América Latina, numa cúpula que foi feita basicamente ontem, né? As conversas foram feitas ontem com o presidente Lula para tentar reorganizar essa integração da América Latina, que vai e volta, integra e desintegra, aquela coisa toda. Nos últimos anos tivemos uma desintegração quase completa dessa política, né? Inclusive por conta do governo Bolsonaro, mas não só, tivemos governos de direita e de extrema-direita em outros países da América Latina, o que não ajudou muito. Tivemos, então, toda a polêmica em relação a Maduro. Vamos falar rapidamente disso aqui. Já falamos sobre Maduro ontem também, já falamos sobre Maduro na segunda-feira. Temos mais assuntos por aqui, temos Sérgio Moro, né? Sérgio Moro com medo de ser cassado. Vamos ver o que pensam alguns ministros do STF sobre a possibilidade do Moro se salvar ou não, né? Será o Moro o próximo cassado da República, né? Seria bom, né? Estamos torcendo? Estamos torcendo, claro que estamos torcendo. Por que não? Por que não faríamos isso, né? Tem bastante coisa no nosso giro hoje por aqui. A gente vai, então, começar o programa, mas antes de mais nada, deixa seu like. Obrigado por estar por aí, mas, por favor, quem puder, né? Eu sei que tem muita gente nesse horário da manhã que tá lá fazendo comida, né? Preparando um pãozinho com manteiga, fazendo café, organizando a molecada para ir para a escola, para ir para a creche, aquela coisa toda. Eu sei que muita gente está só nos ouvindo, muita gente faz isso também, no carro, no metrô, no ônibus, aquela coisa toda, mas quem puder, quem tiver o celular à mão, por gentileza, pode deixar o seu like, mas principalmente, gente, sempre que puderem, peguem o link deste programa e compartilhem com as pessoas. Não precisa ser agora, se for agora, tanto melhor, estamos começando o programa, claro, mas se você puder fazer isso depois, inclusive depois que o programa terminar, você pode pegar o link lá do canal mesmo do ICL, pode pegar o link do canal do Eduardo Moreira também no YouTube, não precisa ser necessariamente o link do Desperta, mas se você está acompanhando o programa agora, pegue o link para compartilhar com as pessoas que você gosta, porque a meta deste programa, claro, é fazer, além de tudo, uma leitura da imprensa, uma leitura crítica da imprensa, como fazemos sempre aqui, para o desgosto dos meus colegas jornalistas, né? Mas não estamos aqui para fazer amigos, né, Pedro Falcão? O nome disso aqui é trabalho, né? Muito bem. E nós trabalhamos para quem? Trabalhamos para as pessoas que estão nos assistindo, né? E não para os nossos colegas jornalistas, né? Então, muito bem. E também, claro, a gente deixa as pessoas ligadas no que está rolando no dia, de novo, com uma leitura crítica da imprensa, para você sair mais informado, mas também mais esperto, porque não adianta só estar informado com coisa que não presta, né? Muito bem, vamos lá então, começando o nosso programa de hoje. Primeira coisa importante, último dia para fazer a declaração do imposto de renda, tá? Avisei semana passada aqui, né, na quarta-feira da semana passada, avisei todo mundo que era a última semana, então quem não está ligado ainda, o último dia hoje para mandar a sua declaraçãozinha do imposto de renda. Está cada vez mais fácil, os softwares da Receita lá vêm se aprimorando, né, nos últimos anos. Então, se você já fez do ano passado, você pode puxar os dados do ano passado para esse ano, está cada vez mais organizado. Eu sou uma pessoa bastante desorganizada, deixo tudo para a última hora, de fato, né, mas estou avisando vocês aqui que hoje é o último dia para você mandar. Pode mandar depois? Pode, mas dá uma série de complicações. Você paga multa, você fica por último na fila da restituição. Aliás, a dica que eu dei na semana passada, que é importante, né? Para quem não sabe, quanto antes você manda o seu imposto, mais cedo você recebe a sua restituição. Sabiam disso? Eu demorei para entender que funcionava assim, né? A gente deixa para a última hora e acaba ficando lá no final da fila se você eventualmente tem alguma restituição. Então lembre, último dia do imposto de renda, hoje até a meia-noite. Lembrem que os servidores da Receita Federal costumam ficar inoperantes em algumas horas do dia, principalmente quando tem muita gente mandando, tá?
Então, se você puder, dá uma pausa no dia, se já tem o rascunho pronto lá, vai lá e manda rápido a sua declaração, tá bom? Já fez declaração de imposto de renda, Pedro Falcão? Pedro Falcão é muito jovem, né? Não fez, né? Não fez. Pois é. Vai chegar esse dia, Pedro Falcão. Vai chegar. Chega para todo mundo. Esse dia desagradável. Muito bom, gente. Vamos lá, então. Vamos lá para a capa da revista Fórum. Intimado, Deltan Dallagnol vai prestar depoimento à Polícia Federal na condição de investigado. O ex-procurador recebeu intimação para depor no âmbito do inquérito aberto contra ele por uma corte superior. Vamos lá. Cassado e sem foro privilegiado, o ex-procurador e o voto dele não é computado, até onde sabemos, né? Então, traz aqui a revista Fórum. Cassado e sem foro privilegiado, ex-procurador e ex-deputado Deltan Dallagnol foi surpreendido ontem, na terça-feira, por uma intimação para que ele preste depoimento à Polícia Federal. O próprio Deltan foi que deu a notícia ontem na Câmara. Ele estava na Câmara dos Deputados para discutir uma possível reversão da cassação de seu mandato, coisa que aparentemente não vai rolar, tá? A Câmara não vai se meter nisso, né? Até porque teria que contradizer um tribunal superior, as coisas não funcionam ainda bem assim no Brasil, né? Quando recebeu a intimação, que atende a uma determinação do delegado Roberto Santos Costa. O depoimento, segundo o documento, se dá no âmbito de inquéritos nos tribunais superiores. Não há intimação, entretanto, esclarecimentos. Não há, perdão, na intimação, entretanto, esclarecimentos sobre o processo pelo qual o Deltan deverá prestar depoimento, que está marcado para acontecer na próxima sexta-feira, tá bom? Portanto, daqui a 2 dias. Através de uma videochamada. Então, o Deltan não precisará ir até a PF, né? Vai poder ficar no aconchego do celular, né? O documento da PF, entretanto, faz a indicação de como Dallagnol deve proceder para obter os esclarecimentos. Não fornecemos informações sobre o motivo da intimação ou sobre a investigação por telefone. Para obtê-las, o intimado deve comparecer pessoalmente à sede da delegacia, munido de uma cédula de identidade, diz o trecho da intimação. E aí, a CNN Brasil, segundo a revista Fórum, foi lá apurar para tentar entender qual era o motivo, né, pelo qual o Deltan estava sendo intimado para depor na Polícia Federal. Segundo a CNN Brasil, fontes da Polícia Federal informaram que Deltan prestará depoimento na condição de investigado em um inquérito aberto para apurar ataques que o ex-procurador fez ao Tribunal Superior Eleitoral após a corte declarar sua perda de mandato. O agora ex-deputado chegou a dizer que o relator do seu caso, o ministro Benedito Gonçalves, votou por sua cassação para conseguir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A gente falou sobre isso aqui na semana passada, né? Eu até dei um conselho não requisitado para o Deltan. Eu falei, Deltan, acho que não é uma coisa muito inteligente o senhor atacar os juízes dessa maneira, mas tudo bem, né? O Deltan não parece disposto a ser reconduzido como deputado federal de todo modo, né? O Benedito Gonçalves foi o relator do caso que cassou o Deltan Dallagnol lá no TSE. E aí, na semana passada, isso aqui, que ele falou sobre o Benedito Gonçalves, na verdade, ele acusou diretamente o ministro de corrupção, né? Porque ele falou, este ministro aqui só me cassou porque ele vai trocar a minha cassação, está tentando trocar a minha cassação por uma vaga no Supremo. Bom, o nome disso é corrupção. Até brinquei lá na rede social, né? Eu falei, Deltan, estou ansioso para o senhor apresentar as provas em relação a isso, né? Porque me parece que o senhor está acusando um ministro de corrupção, né? Não é muito inteligente da parte do Deltan Dallagnol, mas também quem se importa se Deltan Dallagnol está sendo inteligente ou não, né? Informado sobre a cassação, Dallagnol, no dia 23 de maio, deu uma entrevista incendiária ao jornal Folha de São Paulo e fez uma acusação gravíssima e direta ao ministro Benedito Gonçalves, diz aqui a revista Fórum, relator de seu processo e que fundamentou o voto que foi acatado. Vamos lembrar, Deltan foi cassado por 7-0, tá? Foi uma decisão unânime
votada inclusive por ministros que foram escolhidos por Jair Bolsonaro, por Temer e por Lula, tá? Então fica bastante difícil o Deltan fazer malabarismo argumentativo para dizer que tem alguém perseguindo ele, né? Disse o Deltan, né, o ministro que conduziu o voto, Benedito Gonçalves, trouxe um voto que objetiva entregar a minha cabeça em troca da perspectiva de fortalecer a sua candidatura para uma vaga no STF. Essa foi a fala do Deltan e é, segundo a CNN, esse o motivo pelo qual ele prestará um depoimento na Polícia Federal. Era visto que isso ia acontecer, né? O Deltan, se tivesse um amigo, ele não estaria falando metade das bobagens que ele vem falando nas últimas semanas, né? Aparentemente não tem aquele cara que chega lá e dá um toque e fala, Deltan, não vai por aqui, tá? Vamos lá ainda. Na capa da revista Fórum, agentes do GSI, né, que é ligado ao gabinete lá, ligado à presidência da República, agridem jornalistas. Repórter da Globo teria levado um soco. Confusão ocorreu no Itamaraty após coletiva de Nicolás Maduro. Militares estão outra vez envolvidos em problemas e querem retomar a segurança de Lula hoje com a PF. Numa confusão generalizada no Itamaraty, em Brasília, no final da tarde dessa terça-feira, após uma entrevista coletiva do presidente venezuelano Nicolás Maduro, agentes do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o famoso, famigerado GSI, composto quase totalmente ainda por militares, agrediram jornalistas que cobriam o evento. A repórter Délis Ortiz, da TV Globo, teria recebido um soco no peito de um desses guarda-costas. Tem um vídeo que não mostra esse momento em que a Délis Ortiz foi agredida, mas a Délis Ortiz falou que foi agredida. Então aqui, a minha solidariedade à colega jornalista, isso não se faz, ponto. Que se identifique rapidamente quem foi que fez isso, se teve uma ordem, se não teve, se foi empurra, se foi agressão, se não foi, e se foi agressão, que essa pessoa seja afastada e punida imediatamente. Isso não se faz, tá bom? Vamos deixar isso bem claro aqui. É um absurdo que em 2023, depois de tudo que os jornalistas passaram nas mãos do governo Bolsonaro, e não foi pouco, tá, gente? De agressões físicas a agressões verbais, eu conheço muitos jornalistas, como vocês podem imaginar, eu conheço muita gente que passou muito mal nos anos Bolsonaro, psicologicamente ficou destruída por ter que lidar com essa gente horrível que circundava, toda aquela horda que circundava o Bolsonaro e a maneira como tratavam os jornalistas, fora que, claro, as falas e as atitudes do governo Bolsonaro contra jornalistas escorregavam para fora do governo e as pessoas também começaram eventualmente a agredir jornalistas fisicamente e verbalmente pelas ruas, pelos bares e pelos aviões do Brasil. A gente viu vários episódios desses acontecerem, então, de novo, é lamentável, espero que o governo tome uma posição imediata em relação a isso. Parece que ontem o governo já se pronunciou, dizendo que lamenta o caso, que vai investigar, vai tentar identificar quem foi, aquela coisa toda. Então que não fique só na conversa, né? As informações ainda são preliminares e desencontradas, diz a Fórum aqui, mas a maior parte dos profissionais da imprensa presentes na entrevista do líder Maduro, né, afirmam que seguranças de Maduro também teriam participado das agressões dentro do prédio do Ministério das Relações Exteriores. As imagens, como eu falei aqui, não registram exatamente a agressão a Délis Ortiz, mas mostram um empurra-empurra e muito bate-boca com agentes brasileiros agindo com truculência contra jornalistas que gritam e reclamam do tratamento violento empregado. De novo, não pode, ponto. Identifiquem, punam e peçam desculpas, ponto. Sem mas, sem não sei o quê, sem mais é da Globo, não interessa. Tem profissionais ali trabalhando. E vocês respeitem essas pessoas, coisa que o governo passado não fez, pelo contrário, fez questão de atacar. Então, se é para ser diferente, é para ser diferente mesmo, tá? Não quero ouvir lero-lero, não quero ouvir conversinha, não quero saber de mas. Não tem mas. Se aconteceu, aconteceu, ponto, tá? A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM, emitiu uma nota curta nas primeiras horas da noite de ontem, né? Admitindo o ocorrido, repudiando a violência empregada e prometendo tomar medidas em relação ao ato covarde. A Secretaria de Imprensa da Presidência da República se solidariza com a jornalista Délis Ortiz e repudia toda e qualquer agressão contra jornalistas. Todas as medidas possíveis serão tomadas para que esse episódio jamais se repita. Essa aqui é a nota, então, da SECOM. O Itamaraty também produziu uma nota, né? O Ministério das Relações Exteriores lamenta o incidente no qual houve agressão a profissionais de imprensa ao final da reunião de presidentes da América do Sul. Providências serão tomadas para apurar responsabilidades. Muito bem,
registro feito, repúdio feito, tá certo, tá correto o governo, essas coisas podem acontecer, foge do controle? Pode acontecer, foge do controle. Primeira coisa, assumir, pedir desculpas. Segunda coisa, identificar e punir as pessoas. Isso ainda não foi feito. Quarta-feira, 31 de maio, 7h15 da manhã, a gente vai esperar para ver se vai ter consequências rápidas e céleres em relação a isso e que não se repita, tá? Se precisar treinar o pessoal ali do GSI, né? Dá um treinamento, ensina que jornalista não é bicho, porque é assim que a gente foi tratado durante o governo Bolsonaro. Então vai lá, ensina, ó, isso aqui, essas pessoas são trabalhadores, né? Estão aqui trabalhando, em geral ganham salários horríveis, têm rotinas massacrantes, tem que lidar o dia todo com coisas muito pesadas, que estouram na vida pessoal delas, inclusive. Então tratem essas pessoas bem. O governo Bolsonaro chegou a tirar até a sala de imprensa lá do Planalto. Em determinado momento não tinha mais nem água e café para os jornalistas lá. Tava todo mundo jogado em qualquer canto, num subsolo horrível. Então, acabou, né, o governo Bolsonaro. Tá bom, gente? Acabou. Agora a onda é outra. Estamos em outro momento. Tá bom? Muito bem. Vamos lá falar de Sérgio Moro. A coluna da Bela Megali, hoje no Jornal o Globo, traz aqui algumas informações de bastidores. O título é O que os ministros do STF pensam sobre a possibilidade de Moro ser cassado. Ministros de alas distintas do Supremo Tribunal Federal, traz a apuração da Bela Megali aqui, né? Vem um ambiente ruim para Sérgio Moro em relação ao processo que pede a cassação de seu mandato como senador, né? Já vou lembrar o caso do Moro aqui, a gente vai lembrar qual é o caso dele, porque o caso dele é diferente do Deltan. A avaliação dos magistrados ouvidos pela coluna é de que a chance de o ex-juiz manter o mandato quando seu caso subir para o tribunal seria pequena, tá? Isso aqui são aspas colocadas por ministros do Supremo ouvidos pela coluna. Então, o ambiente para o Moro no Supremo é ruim e a chance dele se salvar é pequena, segundo esses ministros que foram ouvidos pela colunista Bela Megali lá no jornal O Globo. Como informou a coluna, aliados de Moro têm esperança de que o ex-juiz possa ter um destino diferente de Deltan Dallagnol, que teve seu mandato de deputado federal cassado neste mês por unanimidade na Corte Eleitoral. A leitura é que, como senador, Moro adotou uma postura de menos confronto que a do ex-procurador. Menos confronto, no caso, com os tribunais, né? Os ministros destacam, no entanto, que a ação que Moro responde é distinta daquela de Deltan. No caso do ex-procurador, o TSE entendeu que ele deveria ser enquadrado na lei da ficha limpa. A conclusão dos ministros foi que Deltan teria pedido uma exoneração do cargo, a gente já viu o caso do Deltan aqui, né? Do MPF, antes do prazo previsto em lei eleitoral, para evitar condenações em possíveis processos administrativos. Caso Deltan tivesse condenações ou procedimentos abertos contra ele, ele não poderia concorrer. Então vocês lembram o caso do Deltan, né? Foi por isso que o TSE entendeu que ele abusou de um direito dele para fraudar um outro direito. Esse foi o entendimento da corte. Já falamos, como diz o meme, né? Já foi dado risada, né? Então esse aqui já foi dado risada, vamos passar para frente. Já a ação movida contra Moro pelos partidos PL e PT no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para cassar o mandato do senador, usa o argumento de que o ex-juiz teria cometido abuso de poder econômico. Vamos explicar direito isso aqui para todo mundo entender, né? Porque essas coisas às vezes são meio chatinhas da gente entender. O senador teria cometido abuso de poder econômico na campanha eleitoral de 2022. O Moro nega as irregularidades e diz em sua defesa que a ação é uma demanda de natureza política com o objetivo de punir um desafeto. Isso aqui é a mesma desculpa do Deltan, né? Tá todo mundo contra mim, coitadinho de mim. O Brasil inteiro se preocupa com o senhor, viu, Sérgio? Tá todo mundo preocupado com o senhor. É igual o Deltan. O Deltan acha que o Brasil parou para se preocupar com o caso dele. Menos, né, Deltan? O processo ainda está em fase inicial no TRE, lá no Paraná, né? E deve demorar para chegar ao TSE. Em caso de cassação, cabe recurso ao Supremo. Isso aqui andaria... Obrigado, tanto Falcão. Isso aqui andaria mais rápido, mas a gente teve o caso lá do juiz Ápio, né? Que foi afastado da 13ª vara e aquilo deu uma embolada no meio de campo. O que pega contra o Moro aqui, gente? Qual que é o negócio dele? Tem duas coisas que pegam contra ele. Primeiro, tem também no bojo dessa acusação uma acusação de caixa 2, tá? Tem lá problemas de prestação de contas de campanha. Então tem uma acusação também em relação à caixa 2. A coluna não traz isso, mas está lá, tá? Segunda coisa, qual que é o abuso do poder econômico? Lembra quando o Moro voltou para o Brasil
depois de trabalhar nos Estados Unidos para uma empresa que lhe pagou alguns milhares de dólares, empresa que se deu muito bem com a quebradeira das empresas que a Lava Jato quebrou. Lembra dessa história, a tal da Álvares e Marçal? O Moro sai do Brasil, vai para os Estados Unidos trabalhar para uma empresa que estava lá recolhendo um monte de dinheiro, né, se dando muito bem com a quebradeira das empresas que a Lava Jato propiciou no Brasil. Muito bem, Moro volta ao Brasil para se candidatar a presidente da República e faz um evento gigantesco, lembra? Com telão, com gente, com não sei o quê. Muito bem, o que é que alega essa ação no tribunal? Que o Moro usou esse evento se colocando como presidente da República, como candidato a presidente, como pré-candidato, como se chama tecnicamente, né? Aquilo deu a ele cacife eleitoral, expôs a sua imagem pública, Jornal Nacional, aquela coisa toda, entrevista, o Globo, o Globo News e aquela cobertura massiva. Depois daquilo, o Moro decide concorrer a senador. Então ele teria usado aquela estrutura para fazer clandestinamente a sua campanha como senador. Essa é a acusação que pesa contra o Moro no Tribunal Eleitoral, tá bom? Isso é permitido? Não é, porque você tem um teto, um limite de gastos, por exemplo, quando você vai concorrer a senador. Isso porque você tem que dar uma paridade, uma igualdade na disputa entre os candidatos. O que é que se alega nessa acusação contra ele? A disputa não foi par, não foi igual, não houve igualdade, porque os senadores tiveram um limite para gastar e um limite para aparecer na campanha também, enquanto o Moro usou essa pré-campanha para a presidência eleitoral, para a presidência da República, para fazer, de fato, na verdade, essa é a acusação, a sua campanha para o Senado. Tá bom? Explicado? É isso que acontece com o Moro. Tinha uma expectativa de que esse caso andasse mais rápido, mas com toda a bagunça que está acontecendo na 13ª Vara, no TRF4, aquela coisa toda, nós sabemos como são os tribunais também vão ao sabor do momento, as causas aparecem e desaparecem de pauta ao sabor também das pressões políticas, das pressões populares, e agora imagina-se que isso vai ficar um pouco para depois, tá bom? Mas ó, Sérgio Moro, como dizia o Álvaro Dias, né? Sérgio Moro, abre teu olho, Sérgio Moro. Muito bem, vamos andar lá? Pegando a nossa setinha aqui. Diário do Centro do Mundo, vamos falar do grande assunto de ontem e um dos grandes assuntos do país nos últimos tantos anos, né? Texto base do marco temporal é aprovado na Câmara, projeto segue para o Senado. Pela proposta, somente poderão ser reservadas áreas já ocupadas por indígenas na data da promulgação da Constituição de 1988. Aí, isso aqui é um destaque lá dos nossos amigos do DCM, o Diário do Centro do Mundo. Por 283 votos favoráveis contra 155, o texto base do projeto de lei que institui o marco temporal foi aprovado em Brasília. Tá sobrando um O aí, viu, pessoal do DCM? Depois dá uma editada na matéria aqui, porque o meu toque não me deixa não olhar isso aqui. É impressionante como me atrapalha. O marco temporal é uma tese jurídica segundo a qual os povos indígenas têm direito de ocupar apenas as terras que ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição. De acordo com a proposta, somente poderão ser reservadas áreas que já eram ocupadas por indígenas no dia da promulgação da Constituição de 88. Isso aqui, eu já vou explicar que isso aqui é horrível, mas não é só isso que foi aprovado ontem, tá? Não é só isso, tem mais coisa. A gente vai colocar na tela aqui para vocês terem uma noção do que é que passou. Eu quero chamar só atenção para uma coisa, rapidinho, para vocês terem uma noção de como o governo tomou uma surra nisso aqui, tá? E a gente vem falando muito que o governo Lula tá nas cordas e tal, já falamos sobre isso bastante aqui, então vamos deixar as coisas claras também. Quem fez isso aqui, quem aprovou isso aqui, é a direita brasileira. Isso aqui não é o governo Lula que está aprovando. Esse projeto não foi apresentado pelo governo. Muito pelo contrário. As críticas que foram feitas em relação a isso, e em relação ao desmonte do Ministério do Meio Ambiente também, foi porque eventualmente pode-se avaliar, como eu avaliei, inclusive aqui no programa, que o governo atualmente, o PT, o governo Lula e a base, não estão fazendo a luta política para chamar a sociedade para esse debate, para que as pessoas entendam o que está acontecendo aqui e para que eventualmente o governo tenha o apoio que ele não tem na Câmara.
Eu quero chamar a atenção para vocês isso aqui, ó. 283 votos favoráveis. Sabe quantos votos precisa para fazer uma emenda na Constituição? Para mudar a Constituição brasileira? Isso aqui é uma lei, tá? Uma lei ordinária, como se chama, tá bom? Inclusive, possivelmente, pode ser considerada inconstitucional. O Ministério Público Federal, falamos ontem aqui, e a Defensoria Pública da União já se manifestaram dizendo que a lei é clara e francamente inconstitucional. Isso aqui, se passar pelo Senado, vai parar no STF com certeza, tá, gente? Essa lei aqui não deve ser tocada adiante de fato, porque ela é inconstitucional. Mas olha aqui, ó, 283 votos ontem. Sabe quantos votos precisa para fazer uma emenda na Constituição, que seria uma coisa que tem mais força de lei do que essa lei ordinária aqui? 308 votos. Então, o tamanho do que a gente está falando de surra do governo em relação a isso aqui é gigantesco. Isso aqui está a poucos votos de aprovar uma PEC, e aprovar PEC não é fácil. Você precisa de muito voto mesmo. Então, só chamar a atenção para vocês que esses números aqui dizem muito sobre o momento que o governo está. E a gente já vai explicar também por que o governo está nesse momento, né? Tinha uma avaliação no começo do governo que o governo podia formar uma maioria que fosse uma maioria simples, fazendo uma base na casa. O governo cedeu ministérios, né? Acomodou os partidos que seriam os partidos de base. Mas nós vamos ver o que é que estão fazendo os partidos da base do governo agora aqui. O governo, de fato, está sem base. O governo cedeu o que deveria ter cedido e a base não veio. Esse é o grande problema de hoje, né, do governo Lula. E um problema, nesse caso aqui, do Brasil. Né? Isso aqui não é um problema do governo Lula, isso aqui é um problema nosso. Isso aqui vai dar problema, vocês tenham certeza que isso aqui vai dar problema. Certeza. Esse marco temporal aqui, se você não está ligado no que está rolando, de fato, e se você está assistindo esse programa, mas você é contra esses negócios de indígena, contra essas coisas, tudo bem, mas assim, o mundo já está aí, todo ferrado mesmo, então vamos deixar as coisas como tá, para que a gente vai mexer nisso? Sabe para quem que interessa esse negócio de marco temporal aqui? Para 1% da população brasileira, gente. 1%. Não é você, nem é você que está vendo aí, que até eventualmente não concorda com isso, que não quer mexer nessas coisas, que acha que indígena já tem terra demais. Você pode achar todas essas coisas. No fundo, essa pauta aqui só interessa para 1% da população brasileira, que é a galera latifundiária, que é dona de terra para um zaralho, e para a galera que quer invadir ou ficar em terras já invadidas para fazer mineração, tráfico de drogas, tráfico de armas, pesca ilegal industrial na Amazônia, tráfico de seres humanos. É isso aqui que essa votação tá liberando. Vocês não se enganem onde vai parar esse negócio aqui. Tá? O cara que tem uma terra invadida, que já foi terra indígena, que é uma terra indígena em disputa hoje, por exemplo, que invadiu uma terra lá na Amazônia, que criou lá um garimpo ilegal e está arrebentando tudo em volta, ele está soltando foguete com esse negócio aqui. Você que mora na cidade, que dirige Uber, você vai ser beneficiado de algum modo por esse negócio aqui? Não, né? Então para pensar um segundo, isso aqui não interessa para 99,9% da população brasileira. Não interessa. Isso aqui nos interessa a maneira como foi aprovado, porque vai estourar na nossa. Vocês podem ter certeza disso, tá? Ontem, aliás, saiu uma pesquisa mostrando que a maioria das pessoas que consomem peixe, os peixes da região norte do Brasil, onde em tese deveria ser a região mais ecológica, mais preservada e tal, uma parte imensa dos peixes consumidos na região norte do Brasil tem mercúrio. Então as pessoas estão comendo mercúrio no norte do Brasil. Isso tem relação direta com isso aqui. Então a sua vida, ela só piora com esse negócio. A sua vida, trabalhador comum, normal, que não está lá disputando terra, que não é de etnia indígena, que não tá diretamente envolvido nisso, a sua vida vai piorar em relação a isso aqui. Você pode ter certeza disso. Vocês acham que vai aumentar garimpo ilegal na Amazônia ou diminuir com essa lei? Não precisa pensar muito para entender onde é que está chegando esse negócio aqui. E não precisa pensar muito para entender quem financiou esse negócio todo aqui também, né? Além do Congresso, o Supremo Tribunal Federal, diz aqui o pessoal do Diário do Centro do Mundo, também está discutindo o assunto, gerando um debate acalorado entre ruralistas e povos indígenas. Essa tese do marco temporal, portanto, surgiu em 2009 em parecer da Advocacia Geral da União sobre a demarcação de terras da reserva Raposa do Sol, em Roraima, quando esse critério foi usado.
A votação do projeto tem gerado protestos por parte dos povos indígenas em diversas cidades. Na semana passada, a Câmara já havia aprovado o projeto de urgência, né? A urgência, aliás, teve mais votos, né? 324, sobrando votos para aprovar uma emenda constitucional aqui. De novo, para a gente ter ideia do tamanho da base que o governo hoje não tem na Câmara, né? Então também adianta pouco a gente, claro que a gente reclama de articulação política, de fazer a luta política, isso é óbvio, e é nosso direito. Eu sou um cidadão brasileiro, no dia da eleição eu fui lá e votei, eu fiz meu voto. Eu tenho direito de reclamar disso. Todo mundo tem direito de reclamar disso, né? Agora, isso aqui é um projeto que foi aprovado pela direita e pela extrema-direita brasileiros. Isso aqui é um projeto que vai beneficiar um número ínfimo de pessoas no Brasil, que já são, em geral, muito ricas, que não estão preocupados com a emergência climática, muito antes, pelo contrário. E isso vai estourar na população. Eu dei exemplo aqui do consumo de peixes, isso é um dos exemplos. Isso aqui tem potencial para aumentar o tráfico de drogas na fronteira. Porque se você para com a possibilidade da disputa por terras indígenas, as terras indígenas hoje no Brasil são as mais preservadas do Brasil, onde mais se preserva terras. O que é que quer dizer com isso, para além de toda a questão da natureza? Não tem pista de pouso clandestino, não tem cozinha clandestina, não tem gente levando maconha e cocaína de um lado para o outro, não tem gente levando arma de um lado para o outro. Isso aqui que ajuda a liberar. Não se enganem. Não se enganem. O fundo desse negócio aqui é outro. Aval para garimpo em terra indígena e contato com povos isolados. Aqui estão os impactos do projeto. Aqui o G1, lá, portal do Globo, né, fez um resumo dos impactos dos projetos. Então aqui, ó, que eu quero deixar claro para vocês aqui, ó, a questão do marco temporal não é a data de 5 de outubro para você poder reivindicar uma terra indígena, não é a única coisa que foi aprovada ontem. Tem mais coisa aqui, vamos subir aqui, para vocês entenderem. Ó. Outras 10 propostas foram anexadas no projeto original, e foi esse texto que foi aprovado ontem na Câmara, e é esse texto que sobe para o Senado. Autorização para garimpos e plantação de transgênicos dentro de terras indígenas. Ontem, o que passou na Câmara, aprovado pela direita e pela extrema-direita brasileira, foi autorizar garimpo em terra indígena. Isso está no projeto. De novo, a simplificação de achar que é só a data do tempo, aquele dia, 5 de outubro de 88, não é só isso. Isso aqui passou. Se isso passa no Senado e o STF não derruba, a partir deste momento estará autorizado fazer garimpo em terra indígena. Flexibilização da política de não contato de povos em isolamento voluntário. O que é que significa isso? O Brasil tem já monitorados mais de uma centena de povos que ainda hoje, heroicamente, sabe-se lá Deus como, vivem isolados por livre e espontânea vontade. São povos que já foram identificados, a maioria deles, né? Ainda há povos possivelmente não identificados, mas a maioria deles já foi identificados. Eles são monitorados à distância pelos órgãos ambientais e não se faz contato com essas populações. O contato só acontece se elas tomam a decisão de fazer contato, tanto com outros povos indígenas, como com o assim chamado homem branco, né? O que é que passou ontem? Você permite que o Estado, inclusive ONGs religiosas, voluntariamente façam contato com as populações isoladas. Ou seja, você vai pegar, como a gente já viu acontecer no Brasil, um monte de pastor picareta que vai começar a entrar em avião e vai fazer pista de pouso perto de comunidades isoladas da Amazônia e vai entrar em contato com elas. O que é que acontece quando esse tipo de coisa é feito no Brasil em geral? No mínimo, algumas pessoas imediatamente depois, 24, 48 horas depois, estão severamente doentes e morrem. Isso é um dado estatístico, porque a imunidade desses povos isolados é muito menor do que a nossa. Vamos lembrar que teve missionário, entre mil aspas, levando Covid para a terra indígena durante a pandemia,
para fazer catequização de indígena. Estamos em 2023, isso ainda acontece no Brasil. Esse projeto de lei ontem aprovado na Câmara libera esse negócio. Então, de novo, não é só um marco temporal, é muito mais grave, muito mais sério. Essa conversa franca pela esquerda brasileira, principalmente pela base do governo, não foi feita com a população. Eu vou insistir nisso. Quem aprovou isso aqui foi a direita brasileira, a extrema-direita. Agora, faltou... Vocês não acham que faltou ter tido essa conversa? Vocês sabiam disso aqui? Isso aqui era claro para vocês até ontem, quando foi feita a discussão? Se vocês soubessem disso, vocês se engajariam mais, até na rede social, com esse assunto? Sim ou não? Façam a resposta para vocês na casa de vocês aí. O que mais libera? A possibilidade de realização de empreendimentos econômicos sem que os povos afetados sejam consultados. Ou seja, barragem, mineração, garimpo, estrada, ferrovia, porto, que mais? Hidrelétrica, tá? Públicas e privadas. Você flexibiliza, que é a palavra usada pela burocracia para enganar as pessoas, a possibilidade de fazer essas grandes obras em áreas onde há populações sem consultar as populações. Isso aqui que foi aprovado ontem, gente. O marco temporal é um desastre. Esses outros desastres vieram juntos ontem. Esse texto segue agora para o Senado Federal, que é onde o governo pretende fazer a luta política, porque parece que ontem o Pacheco, né, o senador Pacheco, presidente do Senado, falou que no Senado a coisa não vai ser esse 7-1 que foi na Câmara. Veremos. Veremos também quanto vai custar esse negócio. Essa é a grande questão, né? Muito bem, ontem teve CPI do MST, gente, eu queria chamar a atenção para duas coisas muito rápidas. Primeiro, esse cidadão aqui, Rodolfo Nogueira, né, deputado do PL do Mato Grosso do Sul, não poderia ser diferente, né? Como diz o pessoal brincando na internet, né, o Pedro Falcão, aquela cara de paga-lanche, né? Isso aqui é cara de paga-lanche, né? Aí, sabe que quando o cara tem cara de paga-lanche, ele tem que mostrar a sua masculinidade frágil de outro jeito, né? Então, percebam aqui, eu não sei se vocês estão vendo, o broche da gravata do nobre deputado, que estava ontem falando, vejam só, que o MST é uma organização terrorista, né? Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é um AK-47, ó, olha aqui, ó. Uma fuzil, né? Uma arma de guerra, né? Isso aqui é o broche da gravata do deputado, tá? Um AK-47. Eu nunca vi ninguém do MST usando AK-47. Nunca vi. Mas eu já vi o Estado Islâmico usando AK-47. Eu já vi a Al-Qaeda usando AK-47. Então, ô senhor deputado, o seu broche aí, o senhor está se alinhando com qualquer coisa que não é muito parecido com terrorismo, mas que é terrorismo de fato. Então o senhor não tem moral nenhuma para falar o que o senhor acha do MST usando esse broche para provar a sua masculinidade frágil, né? Para provar que o senhor é o machão da turma, e com essa cara de paga-lanche não dá também, né? Acho que é o Rambo, né? É o Rambo do Mato Grosso do Sul, né? A Al-Qaeda usa AK-47, viu, deputado? É uma organização terrorista, né? Quem mais? Estado Islâmico usa AK-47, né? Então o senhor, acho que está mais próximo o senhor de um alinhamento ideológico com terroristas do que o MST. Vamos mostrar rapidamente um vídeo que eu separei ontem. A CPI do MST chamou uma senhora para dar um depoimento, que seria o depoimento bomba contra o MST. É uma ex-integrante do movimento que saiu. Ela, se tiver um open bar de entrevista para dar para falar mal do MST, essa senhora está sempre nesses open bar. Já deu entrevista para Veja, já deu entrevista para lá, para cá. Sempre que alguém precisa de alguém, sabe? Precisamos de alguém para falar mal do MST. Chama a Lucineide lá. Chama ela, que ela tá sempre lá. Né? Então, assim, se você precisa de um open bar de uma pessoa para falar coisa do MST, você chama ela. É a figurinha carimbada na imprensa já, essa senhora. Nunca, jamais apresenta provas do que fala. Mas eu vou separar os trechos aqui
trechos bastante relevantes do depoimento dela na CPI ontem. Atenção, de novo, essa é a pessoa que foi lá a convite desses deputados, que foram todos financiados por desmatador, por grileiro, por mineradora, né? Todo mundo, todos esses caras aqui, tá? Chamaram essa mulher para detonar o MST, para falar como que é a realidade do movimento. Vamos lá, Pedro Falcão, ver o que ela fala da realidade do movimento? Após ser divulgado que vocês viriam a essa CPI, vocês sofreram algum tipo de retaliação, ameaça ou intimidação por parte do MST ou de qualquer outra pessoa ligada ao movimento? Não. Foi feita alguma exigência para vocês entrarem ou permanecerem no movimento? Só documentos, no caso, né? Para a gente poder fazer a inscrição. Vocês tinham que pagar pelo lote ou pelo barraco, que a senhora falou que é barraco? Não, pagamos nada, não. Nenhum valor? Nenhum valor. Qual é a estratégia e como é que é o procedimento para a escolha e invasão de uma área? O que acontece? Eu não sei lhe dar essa resposta, porque quando eu cheguei no acampamento, no antigo Marias da Terra, já havia sido, como é que se diz? Já havia sido invadido, eu não participei. São política ou de políticos no dia a dia da administração ou da gestão, digamos assim, daquela área invadida? Se políticos compareciam para quê? Qual é que era o procedimento ali? Como é que aquilo acontecia? Que coisas a senhora viu lá sob a ótica dos políticos? Em relação a políticos lá eu presenciei uma vez só, mas não participei da reunião. Muito bem. Essa senhora falou que ficou 5 anos no MST. Acreditamos, não temos por que negar, né? Outras perguntas a ela. A senhora sabe o nome dos líderes do MST, do acampamento que a senhora participava? Não. 5 anos lá, não soube citar um líder. A senhora foi ameaçada de morte? Fui. Por quê? Porque queriam me expulsar do acampamento. Por quê? Basicamente porque ela não participava das plenárias e não queria participar da produção coletiva de alimentos que o MST estava tentando fazer na área. Bom, eu acho que é um motivo mais do que justo para expulsar alguém do movimento, né? Basicamente, você não está no movimento. Mas tudo bem, diz que foi ameaçada de morte. Provas? Nenhuma. O que ela diz? Encontraram armas brancas que iam usar para me matar, o Pedro Falcão. Sabe o que era? Facões e foice. Você já foi para a roça, Pedro Falcão? Tem facão e foice na roça? De monte. Tem de monte, né? Porque é roça, né? Na roça tem facão e foice, né? Se não tivesse, ia ser estranho. Não tem casquinha de sorvete para arar a terra, não dá, né? Tem que ser facão e foice. Bom, então tudo bem, né? Outras perguntas que fizeram para ela, depois que essa ameaça de morte. A senhora já viu alguma ameaça de morte ou pessoas assassinadas pelo MST na sua vida? Não. A senhora foi coagida? Não. A senhora foi ameaçada por causa da CPI? Não. Então, assim, essa é a pessoa que foi lá para detonar o MST. Se andamos assim, andamos bem. Temos aqui o nosso deputado com o seu indefectível broche de AK-47, arma usada por terroristas, né, deputado? O senhor não sabia, o senhor está sabendo agora. E a CPI do MST segue sendo a palhaçada que foi instituída para ser. Né? Vocês viram ali, Ricardo Salles, a gente não pode levar esse negócio a sério, né? Muito bem, ministérios não seguram a base e MDB, PSD e União Brasil dão 83% dos seus votos contra Lula no marco temporal. Esse aqui é o grande problema do governo hoje no que se chama de articulação política na Câmara. O governo contava com esses partidos, o MDB, o PSD do Kassab, né, e o União Brasil na sua base. Talvez não sempre, mas com uma frequência muito maior do que tem acontecido de fato. Ontem, essa mesma base, que, atenção, são titulares de ministérios empossados pelo governo Lula, no atual governo. Ontem, essa base votou, quase que 9 entre cada 10 deputados votou contra o governo pela aprovação do marco temporal e das barbaridades que a gente viu ontem aqui, né? Então, responsáveis pela indicação de 3 ministros cada um, MDB, PSD e União Brasil, mais uma vez demonstraram desalinhamento com os interesses do governo Lula. Os partidos contribuíram para a aprovação, né, com 83% dos seus próprios votos ontem. O texto teve aval de 283 deputados dessa base, enquanto 155 foram
contrários. Então, o MDB e o PSD e o União Brasil juntos deram 95 votos para o texto e o governo ontem só arrecadou dessa pseudo-base 18. Então, gente, aqui está o grande nó. Qual é o problema? Aquela coisa, você entrega as joias para não entregar os dedos, né? O governo Lula já entregou as joias. Tem um monte de ministro aqui que, se você perguntar para a turma da esquerda que votou no PT, todo mundo vai ter arrepio com um monte desses nomes aqui. Não quer ver essa gente nem pintada de ouro, né? Então tá aqui os ministérios, ó. O MDB comanda o planejamento com a Simone Tebet, os transportes com o Renan Filho e cidades com o Jardim Filho. O União Brasil indicou titulares nas pastas da integração com o Valdez Gomes, o turismo com a Daniela Carneiro e comunicações com o Juscelino Filho. Daniela e Juscelino, pelo amor de Deus, a gente sabe tudo que rola com essas pessoas. Já o PSD do Kassab comanda agricultura, pesca e Minas e Energia. São ministérios importantes, né? Minas, Energia e Agricultura são ministérios, inclusive, que têm dinheiro, né? Transportes também, né? Planejamento também. Não são ministérios secundários, em termos de grana, tá? Que rola ali dentro. Só que essa troca não está funcionando. Esse é o grande nó do governo Lula, a ver como isso vai ser descascado. E aí tem a briga pessoal do Arthur Lira. Arthur Lira pede demissão do ministro dos Transportes. Quem é o ministro dos Transportes? Renan Filho, tá? Filho do Renan, tá? Então, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez chegar ao Planalto ontem, na terça-feira, que quer a demissão do ministro dos Transportes. Isso aqui é mais um achaque do Arthur Lira. Olha, a gente vota com vocês esses projetos aí, mas a gente tem que fazer um outro negocinho aqui. O que que é? Não, tem que demitir esse ministro aqui. Isso é uma treta pessoal do Arthur Lira, sendo colocado em primeiro plano para colocar o Brasil como refém das suas vinganças pessoais. A gente vai ver o que acontece em relação a isso aqui. Isso aqui é uma treta pessoal do Arthur Lira com o Renan Calheiros. E o Brasil é refém dessa briga entre os dois. E aí, então, essa demissão do Renan Filho, né? Em troca de aprovar a medida provisória do governo que reorganizou a estrutura dos ministérios. Essa medida vence amanhã, né? Se entre hoje e amanhã isso não for votado, o governo Lula voltará a ter a estrutura que tinha antes o governo Bolsonaro. Voltará a ter menos ministérios, caem, né? A estrutura pode continuar funcionando lá, a gente vai ver como vai ser, mas assim, na prática, deveriam deixar de existir Ministério da Igualdade Racial, Ministério dos Povos Originários, o Ministério da Cultura voltaria a ser uma secretaria especial, teria uma reorganização forçada imensa e faria o governo Lula voltar ao que era o governo Bolsonaro se isso não for votado entre hoje e amanhã. E o Arthur Lira deveria votar isso ontem, segurou a votação, empurrou o marco temporal e agora está fazendo chantagem com o governo por um problema pessoal dele com o Renan Calheiros. Pessoal. É uma rixa do Arthur Lira com o Renan Calheiros. Olhem o que falou o Renan Calheiros ontem aqui, para vocês terem ideia da escalada da crise, né? Triste exemplo, falou Renan Calheiros no Twitter ontem. Triste exemplo, Lira é caloteiro. Isso aqui é o Renan Calheiros falando, tá, gente? Lira é caloteiro, não costuma pagar o que deve. Pior, desvia dinheiro público e bate em mulher. Deu uma surra de 2 horas em Juliene, sua ex-esposa e mãe de seus filhos. Confesso que aprovei a lei da Maria da Penha pensando em punir meliantes como ele. Isso aqui é o Renan Calheiros no Twitter falando de Arthur Lira. No claro, no limpo. Falou mais ontem também o Renan Calheiros. Olha aqui, ó. No Twitter também. Ele pegou um post lá, um comentário da Juliene, né, que é a ex-esposa do Lira, e comentou: os podres de Lira vão se acumulando, desvios, chantagens, achaques, golpismo, agressão contra a mãe dos filhos. Não é a inteligência artificial do ChatGPT que diz, é a própria vítima da covardia. E aí tem o post aqui da ex-esposa do Lira que fala: violência física para mim foi a maior certeza de que nunca poderei me calar diante das investidas desses covardes, né? Então tá aqui a ex-esposa corroborando o que o próprio Renan falou do Lira sobre uma agressão que teria acontecido a ela, né? É a própria vítima da covardia, diz o Renan Calheiros, Juliene Lins, que amplia as denúncias contra o caloteiro, no caso Lira.
E aí, aqui está o que nos interessa mais, nesse caso aqui, para o Brasil, né? Faltam 580 dias para ele sair. O Renan Calheiros, obviamente, já está de olho no quê? Na presidência da Câmara. Quando o Lira tiver que renovar o seu mandato ou não. Lembremos que é de 2 em 2 anos. Estamos falando daqui 1 ano e meio. Pergunto, o Brasil ficará 1 ano e meio à disposição da rixa pessoal desses 2 cidadãos aqui? É grave o que a ex-esposa do Lira fala. Sem dúvida, é gravíssimo. Eu não estou diminuindo isso aqui. Eu estou falando de outra coisa. O Lira agora está pedindo a cabeça do filho do Renan por causa desses posts e de outras coisas. E enquanto isso, nós, brasileiros, vamos vendo literalmente o trator passar por cima, né? Essa nota sobre a Arthur Lira pedindo a demissão do ministro, do filho do Renan, foi dada pelo Guilherme Amado ontem lá no jornal Metrópolis. Então é mais ou menos nisso que estamos, gente. Estamos metidos numa grande confusão, como disse o Gilmar Mendes, né? Uma confusão que nesse caso aqui é claro que não se limita só ao fato do Renan ter tuitado isso. Essa é uma disputa regional, é uma disputa por poder, é uma disputa que vem escalando há um bom tempo. O governo até tenta ter uns intermediários ali que fazem o meio-campo entre o Lira e o Renan, tenta selar a paz de algum modo, porque o governo, no final das contas, precisa dos dois, como a gente está vendo, né? O governo precisa dos dois. O Renan é um aliado do governo Lula, até segunda ordem, não sabemos amanhã, hoje é, né? Um aliado do governo Lula. Foi um senador importante na CPI da Covid no ano passado, né? Foi um senador importante na eleição, mas agora a gente está vendo uma disputa pessoal. E nessa disputa pessoal, em 24 horas, nós podemos ter o fim do Ministério da Igualdade Racial, do nosso querido Silvio Almeida. Se esse negócio não for votado e se o governo não tomar alguma atitude, que seja por decreto, que seja eu sei lá por quê, como que o governo vai fazer isso. Então é uma chantagem. O Brasil está refém desse cidadão. Muito bem. Vamos lá então rapidamente para a capa do G1. O G1 destaca isso hoje, né? A Câmara deixa a votação da MP dos ministérios para o penúltimo dia. Lira anunciou adiamento após a reunião com líderes ontem. Decisão pressiona Lula, que depende da medida para manter criação de pastas. Essa é a manchete principal do site G1 hoje, justamente sobre o que estávamos falando ontem, né? A MP foi editada em janeiro, criou novos ministérios e redistribuiu órgãos e atribuições entre as pastas. Medidas provisórias passam a vigorar assim que publicadas, mas se não forem aprovadas em 120 dias pelo Congresso, elas perdem a validade. No caso dessa medida provisória, então que começou em janeiro, né? Por isso que ela perde a validade amanhã, o prazo se encerra na meia-noite de quinta-feira. Na meia-noite de quinta-feira, portanto, de amanhã para sexta-feira. Se isso aqui não andar, amanheceremos na sexta-feira, no Brasil, com a estrutura de ministérios que tínhamos no governo Bolsonaro. É isso que está no horizonte do Brasil entre hoje e amanhã, e isso tem um nome. Chama-se Arthur Lira. Chama-se direita brasileira, extrema-direita brasileira. A responsabilidade sobre isso é dessas pessoas, que se dê ao governo a responsabilidade que tem de não ter feito uma luta política mais intensa, de não ter chamado a sociedade para esse debate, de não ter enfrentado, por mil motivos que o governo Lula possa ter agora. Não quer fazer embate com o Centrão, não quer bater de frente com a Câmara, não quer isso, não quer aquilo, tudo bem. Mas a responsabilidade, caso isso aqui aconteça, não é do governo. A responsabilidade é de um cidadão chamado Arthur Lira e a turma que cerca ele lá na Câmara, que está interessado em qualquer outra coisa, menos em tocar o Brasil, que saiu das urnas. Né? Muito bem, se a medida não for aprovada pela Câmara e Senado no prazo, tem mais isso, né? Tem que ser aprovada na Câmara e tem que ir para o Senado, entre hoje e amanhã. Tem que ser aprovada nas duas casas, né? Os ministérios criados por Lula deixam de existir e o governo voltaria a ter a estrutura que tinha na gestão do Jair Bolsonaro. Oficialmente, Arthur Lira disse que a votação não ocorreu na tarde de ontem pelo adiantado da hora. Tá? Essa foi a desculpa que o Arthur Lira deu. Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que tenha alguma
coisa que a gente deixou passar nessa notícia? Não, isso aqui já matamos o assunto. A princípio, essa votação deve começar a ser discutida hoje às 11 horas da manhã na Câmara dos Deputados. Repito, ela precisa ser votada na Câmara e ir para o Senado ainda. Então tem que ser votado na Câmara e no Senado. Ontem, o Rodrigo Pacheco deu sinalizações para o governo de que, se precisar, trabalharão até de madrugada, essa madrugada e o dia todo amanhã, para fazer a votação, para aprovar a MP. Aí, a grande discussão que fica na MP ainda é a reorganização, dita assim, do Ministério do Meio Ambiente, que ela está no bolo desse negócio todo aqui. Vamos ver, e resta saber, se Marina Silva vai perder, né, vários atributos que são hoje do Ministério do Meio Ambiente, que estão indo para ministérios daquelas pessoas lá que a gente falou antes, MDB, União Brasil, PSD, né? Essa galera tá ganhando mais coisa e na hora de votar com o governo, não vota com o governo. Então essa reorganização, para além de tudo, ainda tem isso. Muito bem, vamos lá para a capa do UOL, ver se tem alguma coisa que a gente deixou passar hoje aqui, uma matéria exclusiva do UOL hoje. Governo abrirá mão de 641 bilhões em impostos este ano. É uma matéria sobre renúncia fiscal, tá? Um assunto um pouco mais árido, então não vai dar tempo da gente tratar disso aqui. Faltam 4 minutos para o programa acabar, mas quem quiser pode ler lá na capa do UOL. Outros destaques aqui. Missão da ONU contraria Lula e vê crimes contra a humanidade no regime de Maduro, né? Eu falei ontem até no Twitter, o governo essa semana, uma semana muito difícil, com marco temporal, com MP, com tudo isso, muito difícil. E o governo tinha na mão uma coisa que em política chama-se agenda positiva. Qual era a agenda positiva? Um encontro dos principais presidentes da América Latina no Brasil, algo que não acontecia há anos, presidente da Argentina, do Chile, da Colômbia, tá todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Isso seria muito bom para o governo gerar agenda positiva, reintegração dos países, comércio exterior, falar de PIB, falar de moeda, falar de futuro, falar de energia verde, falar... O governo voluntariamente, e aí tem quem vai avaliar que fez bem, fez mal, na minha opinião fez mal, transformou a agenda positiva em um problema chamado Nicolás Maduro, né? Fez o clássico, que já virou o clássico no programa aqui, atravessou a rua para escorregar numa casca de banana do outro lado da calçada. Pode ter uma genialidade política por trás disso, que eu não estou conseguindo captar. Eu não estou sendo irônico, não. Estou falando sério mesmo. Talvez eu não sei o que está acontecendo. Né? Não estou conseguindo enxergar. Talvez tem gente aí que está conseguindo enxergar coisa que eu não estou. Eu só acho que o governo jogou uma agenda positiva fora. A imprensa ia falar mal do Maduro igual, ia falar mal do Maduro de todo modo. Não teve 1/10 da cobertura sobre direitos humanos quando o Bolsonaro encontrou o príncipe saudita. O príncipe saudita que deu as joias para a família Bolsonaro, caso vocês não saibam, quem chama Maduro de genocida, de não sei o quê, e tem vários problemas, inclusive o próprio Tribunal Penal Internacional de Haia já apontou violações contra os direitos humanos na Venezuela. É sério, é grave, não é brincadeira. E eu não moro na Venezuela, nem vocês que estão aí, imagino, talvez não tenha ninguém que mora na Venezuela, então vamos combinar que a gente não sabe, tá? A gente não sabe e meia hora de Google não vai resolver a nossa vida. Não adianta a gente opinar sobre uma realidade de um país que a gente não vive, tá bom? Então, primeira coisa, tem problema sim, Nicolás Maduro. Agora, não teve 1/10 dessa cobertura quando o Bolsonaro encontrou o príncipe das joias, que, caso vocês não saibam, mandou esquartejar um jornalista em uma embaixada. Então, quem quiser falar de Maduro, né? A imprensa não teve 1/10 da cobertura, eu vou repetir, não teve 1/10 da cobertura em relação aos direitos humanos na Arábia Saudita, quando o Bolsonaro encontrou o príncipe da Arábia Saudita, o Mohammed bin Al-Salman, chamou de melhor amigo, né? Teve lá umas notícias, mas não teve assim. A gente está falando de Maduro há 70 horas. E a gente está falando de um cara que mandou esquartejar um jornalista dentro de uma embaixada, o príncipe da Arábia Saudita. Então, há 2 pesos e 2 medidas sim. Eu só acho que o governo não precisaria ter atravessado a rua para escorregar uma casca de banana, para dar mais motivo ainda para um encontro de mais de uma dezena de presidentes da América Latina, no Brasil, que geraria uma agenda positiva, virar 70 horas de notícias negativas na imprensa, inclusive gente da própria esquerda, constrangida
em entrar no tema, porque é constrangedor entrar no tema quando você faz o que foi feito no Brasil, né? Em relação à recepção que o Maduro teve, e principalmente as coisas que o Lula falou, tá? E não estou dizendo aqui que não tem que recepcionar Maduro, diplomacia se faz assim, você fala com gente que você gosta e fala com gente que você não gosta. Você fala com gente boa e fala com gente ruim. Se um Brasil vai conversar só com os ursinhos carinhosos do mundo, a gente vai fazer diplomacia com 4 países, talvez. Talvez nem sobre 4, né? Então não é disso que eu tô falando. Tá bom? Muito bem, é isso. Gente, está começando o ICL Notícias, primeira edição. Peguem o link na caixa de comentários. O programa começa exatamente agora. Este foi o Desperta ICL. Hoje, 31 de maio, 8 horas da manhã. Manda o teu imposto de renda, que eu sei que tu esqueceu. Vai dar problema, tá bom? E nós voltamos amanhã às 7 horas da manhã, ao vivo. Muito obrigado a todo mundo e tchau.